Hoje nós vamos falar sobre Caleb. Alguém sabe o significado do nome Caleb? Alguém que conhece algum Caleb? Conhece Caleb? Conhece Caleb? Eu também conheço. Tem muita gente que conhece Caleb. O significado do nome Caleb é cachorro. De repente você não fala assim, mas não é um significado bonito, né? Mas nós vamos entender um pouco mais sobre o nome de Caleb, mas vamos iniciar com as perguntas aqui. Com sinceridade, como você vê a ação de Deus na sua vida? Você consegue perceber que Deus está agindo na sua vida? A outra pergunta: como você vê a vida? Como você enxerga a vida? E como você se vê na vida? Essas perguntas são primordiais para nós. E essas perguntas foram respondidas por Caleb. Vamos ler o texto para entendermos um pouco melhor da história dele. Vamos ler lá em Números, livro de Números, capítulo 13, os versículos 25 a 33. Números, capítulo 13, 25 a 33. A palavra de Deus nos fala assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Gades, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, de fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Em algumas traduções já vem filhos de gigantes, homens altos. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, ao sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Obrigado. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Ou seja, tudo cercado. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. Poderia ser aqueles povos. Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, sedentos para ouvir o Senhor, desejosos que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que a palavra de hoje, ó Pai, possa vir de encontro à necessidade de cada um de nós. Aqueles que estão acomodados, que sejam despertados, e aqueles, ó Pai, que estão precisando de uma
repreensão divina para a mudança de vida que aconteça na direção do teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, Caleb, já fiz o spoiler, significa cachorro. Quantos aqui tem cachorro? Levanta a mão. Um cachorro em casa. A maioria. Nós visitamos uma família muito querida da igreja, nos serviram um café abençoado. Quando a gente for fazer visita, não há necessidade de oferecer nada, não. Mas se tem na mesa, conte conosco. E essa família tinha 2 cachorrinhos. Um era cachorro mesmo. O outro cachorro não se via cachorro. Esse cachorrinho, ele sentava na cadeira, ele conversava com o dono, e o dono chegou a nos falar algo que eu acredito também. Dentro de pouco tempo, os cachorros vão começar a ter algumas expressões humanas. Porque esse cachorro, nesse detalhe, gente, tem muitas expressões. Mas também tem gente que coloca nome de cachorro, nome de gente. Eu discordo completamente. Já adianto. A minha filha, por exemplo, que acabou de chegar, que estava ali no Ministério com Crianças, colocou o nome da cadelinha dela. Você sabe qual é o nome da cadelinha? Cassiane. Gente, a cantora evangélica, ela diz que a cadelinha é pentecostal. Cassiane. Eu não consigo chamar a cadelinha de Cassiane, eu chamo de Cássia. Não consigo, gente, sério. E essa Cássia é a mesma coisa. Ela, parece que ela é a dona da casa. Ela pede comida, ela pede para passear com ela. E quando ela pede e alguém não atende, é como se ela dissesse: o que está acontecendo? Eu estou pedindo, me dê comida. Gente, o cachorro, ter um nome de cachorro, com significado de cachorro, não é uma coisa muito boa. Mas o cachorro é leal. Quantos aqui assistiram o filme do Richard Gere? Eu não sei como é que é o nome do filme, mas fala de uma raça japonesa, Akita. Então eu tinha acertado aí. O primeiro nome é Akita. E como é que é o nome do filme? Muito além. Para sempre ao seu lado. Porque o cachorro tem essa fidelidade, esse amor, para sempre ao seu lado. Olha que nome bonito, né? Parece que em inglês é dog style. Eu não sei nem por que tem esse nome, mas muda em português para o inglês. Eu acho que às vezes no português fica muito mais bonito. De qualquer forma, o nome Caleb, como assim, toda a Bíblia, ele não é por acaso. Cada nome tem a ver com a missão, com a vida de uma pessoa. A história de Caleb está no contexto onde Deus pede que Moisés mande pessoas para olharem a terra, para produzirem um relatório da terra, que eles iriam olhar. Alguns enfrentam dificuldades de traduzir a palavra para eles como espias ou espiões. Mas, na verdade, essa palavra não tem em português algo correlato, mas significa que eles iriam lá supervisionar, iriam olhar detalhadamente tudo que havia na terra e trazer um relatório. E eles escolheram de cada família, que a Bíblia chama de tribo, um príncipe, um líder de cada tribo. Então, 12 foram escolhidos para ir lá na terra que Deus havia prometido, fazer um relatório e trazer para o povo e para a liderança. 12 foram, 10 voltaram com relatório, os 12 com o mesmo relatório, dizendo que a terra era uma terra que mana leite e mel, que é uma expressão idiomática, para dizer que era uma terra abençoada, que produzia muito, uma terra fantástica. Então, todos eles tinham o mesmo relatório. No entanto, 10 deles apresentaram um relatório muito pessimista. E eu queria saber, é retórico, né? Se você é do grupo dos pessimistas,
que olha as coisas, mas só vê, ou as dificuldades acabam parecendo maiores do que as bênçãos, ou se você é do grupo que é otimista. Uma vez eu preguei isso na igreja, e quando terminou o sermão, eu pensei que todo mundo ia dizer, pastor, eu quero ser otimista. Mas algumas pessoas me procuraram e disseram, pastor, eu acho que eu sou do grupo pessimista. Pois não é esse o propósito, é que você, do pessimismo, passe para o otimismo. Então eles foram lá, espiaram e voltaram. Vocês acreditam que a terra era tão abençoada que para trazer um cacho de uvas, eles precisaram de 2 homens carregando aquele cacho enorme de uva, com uma vara e cacho de uva pendurado. Trouxeram frutos da terra para mostrar que era uma terra abençoada, para empolgar o povo. Mas 10 pessimistas contaminaram o povo de tal forma, e Caleb se levanta no texto que nós lemos e fala, vamos para lá, vamos conquistar. Era otimista. Era otimista. E 10 não. Aí você pergunta assim, pastor, era a maioria, né? Pessimista, então, eles conseguiram vencer. Queridos, mas eu digo para vocês, prestem atenção, se tiver um pessimista, no meio de um grupo de 12, por incrível que pareça, ele consegue convencer os demais. É muito mais difícil o otimista, contagiar todo mundo do que um pessimista. E muitas vezes o inimigo vai colocar pessoas pessimistas na sua vida, na igreja. Vamos construir. Não temos condições, olha os gigantes. Vamos alcançar a cidade para Jesus. Está ficando doido. E aí o objetivo é desanimar, enfraquecer, colocar dificuldades. Caleb, por que ele era tão entusiasmado? Queridos, quando nós vamos ver, sabe de quem que ele era filho? Ele era filho de Jefoné. Nem vou perguntar se você conhece alguém com o nome de Jefoné. Se tiver alguém, misericórdia, né? Porque em português o nome de Jefoné não tem uma fonética boa. Caleb já tem. Mas, queridos, Jefoné significa aquele que contempla, aquele que enfrenta, aquele que se posiciona. Vocês sabem que o Ministério de Homens tem se levantado da nossa igreja para trabalhar com os homens. E aguardem que vem muitas novidades por aí. Para que o homem possa se posicionar. Caleb era filho de um homem que enfrentava, que não corria dos desafios. Você vai criar um Caleb na sua vida, um filho, que vai aprender com você a não fugir, mas enfrentar os desafios, ou alguém que vai tremer nas bases, não vai ter coragem. Caleb, o nome, tem um significado muito mais profundo do que cachorro também. Apesar de que, com a palavra cachorro, nós podemos entender fidelidade, amor. Essa semana, por incrível que pareça, eu vi 2 vídeos. Um de um cachorro, que ele tocava numa senhora, exatamente aqui. Toda hora ele tocava nela aqui, com o focinho. E a mulher foi fazer um exame, e o que aconteceu? Ela estava com câncer justamente onde o cachorro estava tocando. Gente, é um negócio inexplicável. Um homem, essa semana teve um acidente, e um cachorro caramelo, sempre cachorro caramelo, né? Subiu na ambulância, deitou em cima da maca, e acompanhou o homem até o hospital. O dono dele. A fidelidade do cachorro é algo assim, um amor que eles se apegam a nós, é algo assim inexplicável. Mas Caleb, presta atenção, anota aí. Ou quer, significa conforme, de acordo.
E Lev significa coração. Lev significa coração. É aquele que age com o coração. Conforme o coração. Para que eu e você sejamos otimistas, é preciso que nós tenhamos esse coração que pulsa, que acredita, que tem fé em Deus, que Ele está agindo. Então, Caleb era filho de Jefoné, que era um homem posicionado, que ele aprendeu com o próprio pai a enfrentar as coisas, mas era alguém que agia conforme o coração dele. Não um coração iludido, não um coração enganado, enganoso, mas um coração que move, que leva, que tem brilho nos olhos. Primeiro ponto que eu quero destacar, porque nós estamos falando sobre quando tudo diz que não. Você é otimista, olha só como que nós estamos na palavra de Deus hoje. Você é otimista, você acredita, mas tudo se levanta contra, para que você se torne um pessimista, para que você desista. Então você não vai desistir, não vai. Quando tudo diz que não, saia do deserto. Deserto, queridos, é sempre uma metáfora, uma analogia, simboliza um momento de provação, de luta. Mas não se acomode no deserto. E uma das formas como nós nos acomodamos no deserto é acreditar que é assim mesmo. Mas saia do deserto. Olha o texto, Números 13, de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe, príncipe entre eles, líder. Moisés os enviou do deserto. Eles saíram do deserto para ver a terra prometida, a terra que Deus tinha planejado para eles. Então saia do deserto. Saíram do deserto, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes, príncipes dos filhos de Israel. Não se acomode ao deserto. Não aceite a derrota. Levante a cabeça, levante a cabeça. Olhe além. Veja além. Além das circunstâncias, além dos problemas. Comece a alimentar a sua mente com aquilo que traz esperança, certeza de vitória. A palavra de Deus vai dizer assim: trago à memória aquilo que me traz esperança. Comece a alimentar a sua mente de derrota, de pessimismo, e você continua no deserto. E muitas vezes o oásis está perto de você, você não enxerga, porque você está se alimentando de derrota. Por mais que você ouça as vozes, por mais que os problemas se avolumam, é importante que você diga: eu sei em quem tenho crido e eu sei que é poderoso. Eu sei que na força e no poder do meu Deus eu vou vencer essa situação. Não vou me acomodar na derrota, não, de jeito nenhum. Não vou me acomodar na derrota. Segundo lugar, queridos, nós aprendemos com Caleb. Quando tudo diz que não, coloque sua fé em ação. Tem gente que fala assim: eu tenho fé, mas será? Eu tenho fé, mas se o Senhor pode, que Ele faça. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O texto, Números 13, 25 e 26, nos fala assim: depois de 40 dias, presta atenção nessa expressão, 40 dias. Depois de 40 dias, ou seja, eles saíram do deserto, foram lá na terra. Quantos dias? 40 dias.
quantos anos o povo que ouviu o relato deles gastou, demorou para sair de onde estavam para chegar até a terra prometida? Quantos anos, gente? 40 anos. Os espias fizeram em 40 dias. Mas não foi o tempo da viagem deles até lá. Porque eles foram, eles olharam, avaliaram. Calcula-se que a distância de onde eles estavam para a terra prometida daria de 400 a 500 quilômetros. E eu vou dizer aqui por chute que seria como daqui no Guarujá, Santos. Você vai a pé daqui até lá. Só que leve em conta o deserto. Estudiosos já calcularam e disseram que o tempo seria de 20 a 40 dias caminhando a pé. No deserto. Eles demoraram 40 anos. O que isso significa, pastor? Que o pessimismo nos impede de ver a vitória e faz com que nós demoremos no deserto. Quem quer demorar na provação? Quem quer demorar na luta? Mas, por incrível que pareça, o nosso pessimismo nos coloca nessa situação. O verso 26. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Gades, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto. E eles e a toda a congregação mostraram-lhes os frutos da terra. Gente, a pessoa pessimista, ela pode ver um milagre, que ela continua ainda sem fé. Não é por falta de milagre. Muitas vezes é por falta de falar, eu creio, eu acredito. E por falar nisso, eu queria pedir o pessoal para passar um vídeo de um milagre que a nossa igreja presenciou. Há um ano nós temos orado por uma menininha que a família agora está nos assistindo o culto todo no hospital. Vamos ver o que ela gravou para nós agora. Tá assistindo o culto bem? Tá assistindo o culto. Vamos aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus. Essa é a Luísa. A Luísa, netinha ali do casal. E logo quando ela nasceu, os médicos desenganaram a Luísa, gente. E a Luísa já há um ano tem lutado. Recentemente, um especialista que veio por Deus de outra cidade, viu a Luísa, identificou qual era a necessidade dela. Ela foi submetida a uma operação agora, e toda a operação é muito arriscada. E agora, ver a Luísa assim, o próprio hospital, os médicos se surpreendem e falam, isso aqui não tem uma explicação. Glória a Deus, né? Deus é poderoso. Deus tem ouvido a sua oração, e eu tenho certeza que é o mesmo Deus que agiu na vida da Neuza, na minha vida, na sua vida. Então não é por falta de milagres. Comece a crer e fala, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Queridos, quando tudo diz que não, declare a sua confiança em Deus. Eu sei quem tenho crido, e eu sei que é poderoso. Vamos ver Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, é uma expressão para dizer, gente, eu vou falar algo super importante. É como se ele dissesse, presta atenção. E Caleb disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Sabe o que o povo fez com ele depois que ele disse isso? O povo queria apedrejá-lo, matá-lo. Então, muitas vezes, a sua fé, o seu otimismo,
pode provocar nas pessoas até uma perseguição contra você. Mas não desista, coloque a sua confiança em Deus. Quarto destaque que eu faço aqui, quando tudo diz que não, mantenha-se firme em Deus. Mantenha-se firme em Deus. Números 14:1 diz o seguinte: então toda a congregação se levantou aos gritos em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Chorou por quê? De medo, de desespero, porque as vozes dos pessimistas influenciaram mais do que a confiança de Calebe. E Números 14:8-10 diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes, tão somente acreditem, confiem, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Apesar disso, apesar dessa confiança, desse otimismo todo de Calebe, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Por que eles não foram apedrejados? Por que você não é apedrejado no seu otimismo, na sua confiança em Deus? Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Sabe qual é o meu desejo, meu sonho para essa igreja? Que seja uma igreja onde as pessoas possam ir encontrar um oásis, independente da condição financeira, que as pessoas possam vir na igreja e falar: gente, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu sinto a glória de Deus naquele lugar. Eu sonho com uma igreja viva, uma igreja sem ranço, uma igreja sem burburinho, uma igreja cheia de amor, uma igreja avivada, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que não apedreja os seus Josués e Calebes, mas uma igreja que os acompanha e fala: é homem de Deus, nós estamos juntos. É homem de Deus, nós vamos clamar. É homem de Deus, nós vamos seguir em frente. E sabe o que eu percebo? Que não é por causa do Josué e Calebe, mas porque Deus está nesse propósito. E muitas vezes não serão as vozes pessimistas, ou o próprio inimigo querendo criar discórdia, ou uma situação contrária na sua vida que vai fazer com que você desista, porque a glória do Senhor aparece. O Senhor, Ele tem interesse, Ele tem vontade, Ele é intencional. Ele olha para você e quer manifestar a glória dEle em você, com otimismo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das vozes que você ouve, que são vozes pessimistas. Mas Ele quer criar em você um otimismo de fé, para que você acredite que não se trata de você, não se trata de mim, não se trata de pessoas, se trata da glória dEle, do propósito dEle. Quando Deus se agrada em abençoar você, em cumprir em você as promessas, é por amor ao nome dEle, pela fidelidade dEle. Porque Ele é poderoso para transformar pessoas medrosas em pessoas corajosas. Ele é poderoso para transformar pessoas sem capacidade alguma em pessoas altamente capazes. Pessoas com ministérios todos definhando, em ministérios que impactam, que transformam. Essa cidade está desejosa de ver pessoas que acreditam, pessoas que são otimistas, pessoas que fazem diferença, que amam como Jesus, que acolhem como Jesus. E não vão calar a sua voz, não vão abafar o seu otimismo, porque Deus é com você. Deus é com essa obra, é vontade de Deus que se cumpra.
Eu tenho certeza que Deus está levantando aqui mulheres de oração. A Neuza programou aí um grupo de mulheres, já está orando com essas mulheres. Esse grupo logo, logo vai se multiplicar. Cada mulher vai escolher mais 5. Eu estou dando até um spoiler que era a Neuza que iria fazer. Porque a ideia é fazer com que a igreja toda, as mulheres, busquem a Deus. O Alessandro, junto com o Ministério de Homens, com o Renato e vários outros homens, tem movimentado os homens. Não aparece. Mas um dia, bem próximo, vai aparecer os homens, vai aparecer as mulheres, porque é vontade de Deus que nós saiamos do comodismo, do deserto, para impactar famílias, impactar vidas. Quando nós não impactamos vidas, nós definhamos na fé. Parece que nós é que precisamos. Mas quando nós nos envolvemos no propósito de Deus, nós vamos ser instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Que Deus possa contagiar o seu coração, que o Espírito Santo possa se revelar completamente, manifestar completamente na sua vida, para que você seja um canal de bênção, da forma como Deus quer que você seja. Não será nenhum pessimismo, nem seu ou de alguém que possa dizer para você, que vai impedir Deus agir na sua vida. Porque o que Deus te deu na luz, não será no momento de trevas que será tirado de você. Em nome de Jesus. E queridos, para concluir, eu gostaria em Salmos 37, 4 e 5, que diz assim: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. E você? Vai continuar no grupo contaminado pelo pessimismo? Ou você vai estar num grupo reduzido, inicialmente, de otimistas? Reduzido inicialmente, mas eu vou fazer um teste aqui com você. Será que eu consigo? Algo que veio aqui na minha mente agora. Eu vou pedir para apagar todas as luzes da igreja, todas as luzes, todas. Apaga tudo. Agora eu peço que você comece a acender a lanterna do seu celular, lá do meu lado direito, uma só, começa da ponta, e a partir da ponta vem acendendo, vem acendendo. Quem estiver próximo vai acendendo, vai acendendo, vai acendendo, vai acendendo, vai acendendo. Acenda a sua lanterna, acenda a sua lanterna. Vocês conseguem ver? Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa otimista, ela vai também contagiando outras pessoas. E essa cidade será acesa pela glória de Deus. E ela será acesa a partir da sua vida. A partir da sua vida. Acredite. Pode apagar, acenda as luzes agora. E eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de convidar você a ser um cachorro. Já pensou? Você sair do culto da igreja, o pastor dizendo que você seja um cachorro. Mas esse cachorro em hebraico, que você tenha esse coração, que você possa ter esse otimismo, essa confiança em Deus, conforme o seu coração transformado. Você vai sair daqui um Caleb, confiante. Comece a confiar, olhe a sua família e confie no Senhor. Olhe a sua vida espiritual e confie no Senhor. Olhe para a igreja e confie que o Senhor é que dirige, Ele é o dono da igreja. Ele levanta, Ele tira, Ele coloca, Ele faz o que Ele quer, porque a igreja é do Senhor. O que pode me motivar como pastor? É entender que essa obra não é minha, a obra é santa. E queridos, e por acreditar em Deus, eu acredito que nós vamos ou fazer um mutirão,
ou pagar. A gente tem um medo de pagar, né? Pagar, mas investir. Esse local aqui não é nosso. Vamos investir. Pintar os banheiros, ajeitar o teto, o piso. Vamos deixar essa igreja linda para o aniversário da igreja. A casa sua, a minha casa, não pode ser mais bonita do que a casa de Deus. Não pode, não pode. Então, nós não podemos nos acomodar. Traz pessimismo, traz sentimento ruim. Então, nós vamos pintar esse piso. Pastor, nós não temos recursos, não temos dinheiro. Não é o dinheiro que determina. O dono de tudo é Deus. Ele levanta os recursos. Levanta os recursos. E vamos consertar esses forros. Não vamos aceitar mais isso não. Vamos ajeitar os banheiros. Porque nós estamos declarando, Deus, nós amamos, nós confiamos. E não é o pessimismo, é o otimismo. E nós vamos guiar essa igreja. O que move uma igreja? Finanças? Não. O que move uma igreja? O que você pensa? Não. O que eu penso? Não. O que move a igreja é o nosso coração, é o nosso Caleb, é a coragem para agir com o coração, na confiança que Deus é todo poderoso. Nós vamos convidar pessoas, nós vamos trazer pessoas, nós vamos falar do amor de Cristo. Nós vamos contagiar essa cidade como as lanternas hoje do celular. É cada pessoa otimista falando do amor de Cristo. E quando você acende uma lanterna, você percebe que a escuridão, ela vai embora. E fica algo lindo.